terminei o último encontro, na verdade, fazendo um exemplo, e em vez de começar com aquele, eu vou fazer um outro que é mais simples antes, e aí depois a gente volta para aquele e para mais um último exemplo sobre o conteúdo de momento linear e conservação do momento linear. Então peguei esse um problema de um livro aqui, na verdade esse é até um livro do ensino médio, né? Porque esse conteúdo ele é dado no ensino médio. Então isso aqui é um exemplo que é o seguinte, ó, um vagão, né, de 10 toneladas está em repouso quando ele colide com outro, né? Então, ou de 15 toneladas que está andando a 10 metros por segundo. Aí a pergunta que fica é qual é a velocidade dos vagões imediatamente após a colisão. Importante sabendo permanecem engatados, né? Ou seja, o que o problema está dizendo é que tem um vagão parado, tem outro andando a 10 metros por segundo na direção desse, eles colidem, permanecem engatados e saem se movendo juntos. E aí eu coloquei aqui, né, qual é o tipo de colisão, isso é uma coisa que vocês vão ver um pouquinho melhor quando lerem o capítulo do livro, né, se já não tiverem lido, já deveriam ter, que é a classificação desses tipos de colisões, né, em elástica e inelástica. E esse tipo aqui, na verdade, é o que tem a classificação mais fácil, na verdade, que é o seguinte: é uma colisão que é chamada de completamente ou totalmente inelástica. Aí eu digo que é um tipo mais simples de colisão, porque para classificar como completamente inelástica, basta que os objetos que estão colidindo eles permaneçam unidos após a colisão, tá? Então pode ser assim dois vagões, como nesse exemplo, pode ser um, uma bala que entra num alvo e permanece dentro do alvo, pode ser um chiclete que é jogado contra alguma coisa e gruda nessa coisa. Então todos esses são exemplos de colisões perfeitamente ou completamente inelásticas, tá? Porque as coisas ficam unidas após o encontro delas, né? Após a colisão delas. E aí, bom, lembrem sempre, né, nessas colisões existe conservação de momento, tá? Então, o momento linear é constante, o que significa que se a gente calcular o momento linear inicial e calcular o momento linear final, eles vão ser iguais. Mas existe uma diferença importante, né, entre colisões elásticas e inelásticas, e essa aqui é uma colisão inelástica, que é a energia cinética não é conservada. Então notem, o momento linear sempre é conservado, seja colisão elástica ou inelástica, a energia cinética só é conservada nas colisões elásticas, tá? Então, EC não é conservada. Tá? Então, a energia cinética não é conservada. Ela é constante, ela vai diminuir, na verdade. Então, se a gente calcular a energia cinética inicial, a gente vai encontrar um valor diferente da energia cinética final, porque ela não vai ser conservada. Então vamos equacionar esse problema, um problema bem simples, na verdade, tá? Então, o que o problema nos diz é o seguinte, ó, tem um vagão de 10 toneladas em repouso, tá? Então esse vagão que está parado aqui, então a massa desse objeto é 10 toneladas, e lembrem, uma tonelada são 1000 quilos, né? Então 10 vezes 10 na 3 quilogramas. E a velocidade inicial desse objeto, que eu vou chamar simplesmente de velocidade 1, é nula. Tá? Então ele está em repouso.
Segundo vagão, que é o que está se movimentando, tem uma massa de 15 toneladas, portanto 15 vezes 10 na 3 quilogramas, e a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Eu vou chamar aqui simplesmente mais 10 metros por segundo. Esse é um problema, na verdade, em uma só dimensão, tá? Porque se eu colocar um eixo X aqui, orientado para a direita, então, positivo é para a direita, a gente tem que as coisas só podem se mover para a direita ou para a esquerda, né? Então, nesse caso, só tem movimento de um vagão inicialmente, que é para a direita, então sentido positivo, por isso eu botei mais 10 ali. E depois a gente supõe, obviamente, que eles vão continuar se movendo para a direita também, então sentido positivo. Então vejam que esse é um problema unidimensional, na verdade, então a gente só precisa se preocupar com essa componente aqui do momento, tá? Então a gente não precisa nem escrever em termos de componentes, né? X, Y e Z, porque só existe a componente X, então a gente chama isso simplesmente de momento. E a gente também não precisa nem usar a notação vetorial com vetores unitários, basta a gente colocar um sinal de mais para indicar a direita e um sinal de menos para indicar a esquerda. Nesse caso as coisas só vão se mover para a direita, né? Então a gente nem vai ter sinal de menos. Então, como que a gente aborda esses problemas em termos de conservação de momentos, de colisões, né, no geral, que é uma boa parte do que trata esse conteúdo. Então, a gente vai lá e escreve momento linear inicial. Notem aqui eu já não estou usando a setinha de vetor, porque a gente vai simplesmente, né, usar aquela notação que a gente usou quando via um movimento em uma só dimensão, um movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, de que basta colocar um sentido positivo para indicar uma orientação e negativo outra orientação. Então isso é suficiente para classificar as coisas, né, vetorialmente em uma só dimensão. Obviamente, se a gente tivesse em duas ou três dimensões, a gente ia precisar colocar aqui as componentes, né, e os vetores unitários. Lembrem disso, né? O momento linear é uma quantidade vetorial e é conservada vetorialmente, tá? Então, x é conservado, y é conservado, z é conservado. E lembrem aquilo que eu falei para vocês também na aula anterior, é possível que exista conservação apenas parcial quando a gente está falando do momento em termos vetoriais das suas componentes, né? Ou seja, se a gente tem alguma força externa que atua no sentido, na direção z, por exemplo, mas não tem forças externas em x e em y, isso significa que as componentes x e y seriam conservadas e a componente z não seria, tá? Então, vamos lá, escrever momento linear inicial. Então, lembrem, o que é a definição, né, do momento linear, vou colocar vetorialmente aqui, é massa vezes a velocidade. E aí, lembrem que o momento linear total, né, que é a quantidade que é conservada nessas colisões, é simplesmente a soma desses momentos individuais dos objetos que estão envolvidos. No caso, nossos objetos são dois vagões. Então, a gente vai calcular o momento linear total inicial para esse sistema de dois vagões de trem. Tá? Então, lembrem massa vezes velocidade. Então, nosso momento inicial aqui é a massa 1, portanto 10 vezes 10 na 3 quilogramas, né? Vezes a velocidade 1, isso é do primeiro vagão, mas o primeiro vagão estava em repouso, né? Então a gente já sabe que a contribuição dele vai ser nula para o momento inicial. Mais a massa do vagão 2, portanto 15 vezes 10 na 3 quilogramas, vezes a velocidade do vagão 2, que era 10 metros por segundo. E aí a gente vai ter o momento linear total inicial de 15 vezes 10 na 4 quilograma vezes metro por segundo, né, unidades de momento linear. Calcular o momento linear final, ou seja, após a colisão. Então, agora a gente vai ter as duas massas se movendo
E a gente vai dizer que as duas têm alguma velocidade que eu vou chamar simplesmente de VF aqui, tá? O livro chamava aqui de V', tá? Mas VF é mais fácil para não ter que ficar botando a linha ali, é mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Então, o que vai ser o momento linear final? Ele vai ser a massa 1, portanto, 10 vezes 10 na 3, vezes a velocidade com que essa massa vai andar, mais a massa 2, então 15 vezes 10 na 3, vezes a velocidade com que essa massa vai andar, que também é VF, né? Portanto, isso aqui, vejam, dá a soma das massas, na verdade, né? Porque é como se tivesse uma só massa andando para frente, né? Então, é a soma das massas, então 10 mais 15 vezes 10 na 3, VF. Agora, o que nos diz a conservação de momento linear? Ela simplesmente nos diz que essas quantidades são iguais, né? Ou seja, momento linear total inicial tem que ser igual ao final. Portanto, o que a gente tem aqui é que 25, né, que é a soma de 10 mais 15, vezes 10 na 3, VF, é igual a 15 vezes 10 na 4. E isso nos permite encontrar VF sem nenhuma dificuldade. A gente tem só uma equação e uma incógnita, né? Então, VF é simplesmente 15 dividido por 25, vezes 10 na 4 dividido por 10 na 3, então dá 10 quilograma metro por segundo. Aí se vocês... Opa, isso aqui é velocidade, né? Não é momento. Então, metro por segundo, simplesmente. E aí se vocês forem calcular essa coisa, isso aqui vai dar simplesmente mais 6, né? Porque é positivo, né? Então está orientado para a direita. Metros por segundo. Ou seja, os dois vagões passam a se deslocar a 6 metros por segundo para a direita, permanecendo unidos. Tá? Então, é um exemplo bem simples. Tá? E aí vamos pensar o que vai acontecer com energia cinética. Tá? Eu falei para vocês que energia cinética não é conservada. Então, vamos calcular energia cinética inicial. Energia cinética inicial é a soma das energias cinéticas iniciais, que nesse caso é simplesmente m2 v2 ao quadrado sobre 2, né? Porque a velocidade do vagão 1 é nula. Então isso aqui fica 15 sobre 2, então 7,5, vezes 10 na 3, velocidade ao quadrado, a velocidade era 10, então fica 10 na 2, né? Portanto, a energia cinética inicial total do sistema, 7,5 vezes 10 na 5 joules. Tá? Então, essa é a energia cinética inicial. Vamos ver a energia cinética final, como fica. Né? Energia cinética final fica o quê? A soma das massas, né? M1 mais M2. Deixa eu botar esse M1 aqui direito. M1 mais M2. Isso aqui sobre 2, né? Vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado é 36. E aí isso aqui vai dar 25 vezes 10 na 3, né? Sobre 2, então 12,5 vezes 10 na 3, vezes 36. E isso aqui, se vocês calcularem essa coisa, vai dar 4,5 vezes 10 na 5 joules. Né? Então aqui a gente pode ver que as energias não são iguais, né? E existe uma variação de energia cinética total, né? Entre o final e o inicial de menos 3 vezes 10 na 5 joules, tá? Ou seja, nessa colisão, uma parte da energia cinética, ou seja, uma parte da energia mecânica, foi transformada em outras coisas, né? Que outras coisas foi transformada de repente em energia térmica, em som, né? Uma parte da energia mecânica pode virar barulho, né? Quando duas coisas colidem. Lembrem que aqui a conservação da energia mecânica ela não existe, né? A gente está vendo que a energia mecânica
total do sistema não permanece constante, porque existe variação de energia cinética, a energia potencial continua igual. Agora lembrem, a conservação de energia total, quando a gente está incluindo também energia térmica, energia interna e todos os outros tipos de energia que a gente possa incluir ali, ela permanece válida, né? Lembrem, lei da conservação de energia nos diz que a energia ela nunca simplesmente aparece ou desaparece, ela sempre é transferida de uma coisa para outra, de um sistema para outro. Então, nesse caso, o que está acontecendo é justamente isso. Uma parte da energia que a gente tinha na forma cinética está sendo transferida para outros tipos que não são mais associados a um movimento que a gente consegue ver claramente, né? Então, mas lembrem, a energia total ela vai permanecer constante se a gente computar todas as formas de energia ali envolvidas, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, que é um exemplo bem simples. Tá? Deixa eu colocar aqui em termos algébricos, né? Então, lembrando, né, o que é o momento linear total inicial? É M1 V1 mais M2 V2, né? E o que é o momento linear total final? É M1 VF, né? Porque no caso as velocidades vão ser as mesmas, né? Mais M2 VF, tá? E a conservação de momento nos dias, essas quantidades aqui são iguais. O segundo exemplo, que foi que eu comecei a fazer ao final do último encontro, né, da última aula, que já é um pouco mais complicado porque ele exige mais equacionamento. Tá? Então, vamos continuar esse exemplo. Vou, na verdade, começar ele desde o início, de novo, tá? Então, primeira coisa, tá? Vejam, é de novo uma colisão, tá? Agora a gente tem duas esferas. Uma esfera 1, que é essa aqui que está em amarelo, de massa 300 gramas, né, ou 0,3 quilogramas, e ela se move a 4 metros por segundo, aqui para a direita, e aí o livro mesmo, né, o problema mesmo nos diz que a colisão é elástica. Tá? Então ela diz colide elástica e frontalmente com a esfera 2, que está em repouso. Tá? E aí lembrem, colisão, quando é dita elástica, significa que a gente vai ter conservação do momento linear total, né? Lembra, é o momento linear total, né? A soma dos momentos individuais. E também vamos ter conservação da energia cinética total, ou seja, a soma das energias cinéticas. Então aqui a gente vai ter conservação dessas duas quantidades, ao contrário do primeiro exemplo em que apenas o momento era conservado, tá? Porque era uma colisão inelástica. Então, vamos fazer esse exemplo 2 aqui. Primeira coisa, de novo, esse é um exemplo apenas em uma dimensão, tá? Então, aqui é o nosso eixo x, que vai ser positivo, tá? Para cá, para a direita. A gente sabe que as coisas só vão poder se mover para a direita ou para a esquerda. Então, de novo, a gente tem um problema em uma dimensão que a gente não precisa fazer o tratamento vetorial completo, né, do momento linear, não precisa escrever componentes nem vetores unitários, basta dizer que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo e pronto. A gente já escreveu o momento dessa maneira. Então, vamos lá. Primeira coisa, escrever o momento linear inicial. De novo, o momento linear inicial vai ser o quê? M1 V1 mais M2 V2. Só que notem, né? O que o problema diz uma pequena esfera, tá? Então isso aqui é M1, isso aqui é M2, de massa 300 gramas, move-se a 4 metros por segundo. Tá? Então o momento linear inicial é o que? 0,3, né, quilogramas, vezes a velocidade 1, que é 4 metros por segundo. Então a gente tem até o valor, e esse aqui, né, é mais 0,1 vezes 0. Tá? Portanto, isso aqui é 1,2
quilograma metro por segundo. Vou botar aqui, quilograma metro por segundo. Então, esse é o momento linear total inicial desse sistema. Que, na verdade, eu vou deixar na forma algébrica aqui, só porque vai ser mais fácil. A gente vai utilizar isso aqui, em vez de usar a forma numérica aqui do valor, que a gente só vai usar no final, eu vou deixar na forma algébrica, que é M1V1, tá? Isso aqui é o nosso momento linear inicial, tá? Então, isso aqui é V1, isso aqui é V2, que é zero. Então, a gente tem momento linear inicial, que está aqui. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente, após a colisão, a gente vai ter a massa m2 viajando com alguma velocidade, que eu vou chamar de v2f, e a massa m1 viajando com alguma velocidade, que eu vou chamar de v1f. E, a princípio, eu não sei se essas velocidades elas estão as duas para a direita, ou uma para a direita e outra para a esquerda, porque poderia acontecer de, por exemplo, a bolinha 2 viajar para a direita e a bolinha 1 ficar parada, ou viajar para a esquerda. Tá? Então, a princípio, isso poderia acontecer. Eu não sei disso desde o início. Então, como que a gente faz para lidar com isso, se a gente não sabe? Então, eu vou escrever o momento linear total final desse sistema, que vai ser M1V1F mais M2V2F. Notem, o que eu fiz aqui implicitamente foi o seguinte. Como eu só botei sinais positivos aqui, né, eu não botei nenhum sinal negativo, isso significa que implicitamente eu estou supondo que as duas bolinhas vão se mover para a direita após a colisão. Tá? E aí vocês poderiam perguntar, mas se eu não sei isso, como que eu posso fazer essa suposição? E a resposta é bem simples, na verdade, não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Na verdade, é o mais simples a ser feito nesse caso aqui. Por quê? Porque caso, ao final, uma das bolinhas estivesse se movendo para a esquerda, ou seja, ela está se movendo no sentido negativo do eixo x, o que iria acontecer é que no final da conta ia aparecer para a gente um sinal de negativo na velocidade que corresponde a essa bolinha se movendo para a esquerda. E aí a gente, por esse sinal de negativo, ia saber que ela estaria se movendo para a esquerda, na verdade. Tá? Então vejam, o próprio problema ao final vai dizer se essa suposição aqui está correta ou não. Tá? Então, é sempre possível fazer isso, tá? A gente supõe que as duas estejam se movendo para a direita, no sentido positivo. Se ao final aparecer um sinal de negativo na velocidade, isso quer dizer que tem alguém se movendo para a esquerda e está perfeitamente normal, o problema vai estar correto, a resolução vai estar correta, não tem erro nenhum, tá? Então, lembrem, a gente sempre pode fazer isso. Então, isso aqui é o meu momento linear final. Agora, o que nos diz a conservação de momento linear? Lembrem, apenas forças internas estão envolvidas aqui, né? Então, o momento linear é conservado. Então, a gente sabe que PI igual a PF. Então, vamos escrever isso aqui na maneira algébrica completa. Então, lembrem, o PI eu escrevi era M1V1. E o PF é isso aqui, né? Então, M1V1F mais M2V2F. E aí eu vou fazer aqui uma coisa que eu já sei que vai auxiliar depois, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu vou fazer porque eu já sei que vai ser útil, que vai ser colocar tudo que é M1 e V1 do lado esquerdo e deixar só M2, V2F do lado direito sozinho, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, escrever M1, V1 menos M1, V1F igual a M2, V2F. E eu ainda posso tomar um último passo, que é colocar M1 em evidência.
Tá? Então, eu ainda posso colocar M1 em evidência e escrever isso aqui no formato M1 vezes V1 menos V1F é igual a M2 V2F. E como, e tá, e por que que eu faço isso? Porque eu já sei que isso aqui vai ser útil, tá? Então isso aqui é só porque eu já sei que a gente vai usar essa coisa nesse formato, então isso aqui vai ser útil pra gente depois. Só que vejam o que que a gente tem aqui, né? Nessas equações todas que estão em azul. A gente tem uma equação em que, lembrem, a gente conhece as massas, né? Então, vou botar aqui as massas são M1 igual a 0,3 kg e M2 igual a 0,1 kg. Então, a gente conhece as massas, a gente conhece o valor de V1, né? Porque V1 a gente sabe era mais 4 metros por segundo, né? Isso tudo são dados do problema aqui, né? Então, 0,301 kg e mais 4 metros por segundo. Tudo isso são dados do problema que a gente tem. Mas vejam, a gente tem uma única equação e a gente tem duas incógnitas, né? Porque a gente não sabe V1F nem V2F. Se a gente tem uma só equação e duas incógnitas, então a gente não consegue resolver esse problema assim. O que a gente precisa para resolver um problema que tem duas incógnitas? Exato, se a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de duas equações diferentes, né, independentes entre si. Tá? Lembra, a gente precisa de uma equação para cada incógnita que a gente tem. Né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, bom, de onde a gente vai conseguir a segunda equação que a gente precisa, né? A gente precisa de mais uma equação. De onde eu posso conseguir ela? Da energia cinética, tá? Exatamente, tá? Então a gente vai conseguir a nossa segunda equação da conservação de energia cinética, tá? Então a gente sabe que para esse caso, por ser colisão elástica, então a gente tem que a energia cinética total inicial vai ser igual à energia cinética total final, tá? Então vamos equacionar a energia cinética. A energia cinética inicial é o quê? É a massa 1, né, vezes a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, porque a segunda está em repouso, né, mais zero aqui. E a energia cinética final vai ser o quê? A massa 1 vezes a velocidade 1, só que final ao quadrado, dividido por 2, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 final ao quadrado, dividido por 2. E o que é a conservação de energia cinética? Nos diz que essas coisas são iguais, né? Então a gente pode escrever aqui por conservação de energia cinética, então vou botar aqui energia cinética inicial igual a energia cinética final. Então, M1 vezes V1 ao quadrado, dividido por 2, igual a M1 vezes V1F ao quadrado sobre 2, mais M2 vezes V2F ao quadrado sobre 2. E aí vejam, a gente tem aqui 2 é um fator comum em todas essas equações, então a gente pode cortar eles. E eu ainda, se vocês repararem, a gente tem uma coisa bem parecida com o que a gente tinha visto antes ali na parte de momento linear, que é M1V1, só que aqui é ao quadrado, e M1V1F, só que também é ao quadrado. Então eu vou fazer o mesmo truque que a gente fez na parte anterior de conservação de momento, que é colocar M1, tudo que é M1 e V1 para o lado esquerdo e deixar M2 e V2 para o lado direito. Né? Então a gente vai reescrever essa coisa como M1 V1 ao quadrado menos M1 V1F ao quadrado igual a M2 V2F ao quadrado. E agora a gente ainda pode fazer mais um último truque, que é colocar essa parte aqui com M em evidência e reescrever, tá? Eu vou fazer completo aqui, então só para ficar bem claro o que eu estou fazendo.
que é o seguinte, M1 vezes V1 ao quadrado menos V1F ao quadrado igual a M2 V2F ao quadrado. E aí notem essa coisa aqui, V1 ao quadrado menos V1F ao quadrado. Na verdade, isso é a mesma coisa que V1 mais V1F vezes V1 menos V1F. Tá? Então, eu vou reescrever essa coisa. M1, V1 mais V1F vezes V1 menos V1F. Isso aqui igual a M2 V2F ao quadrado. Tá claro para todo mundo essa parte aqui? Anotem, se a gente fizer o produto aqui, a gente vai ter V1 ao quadrado menos V1F ao quadrado. Né? Os termos mistos que envolvem tanto V1 quanto V1F, eles se cancelam, porque tem esse sinal de menos aqui. Agora notem essa parte que eu tenho em amarelo aqui, então eu vou destacar isso aqui em amarelo. Vejam como ela é muito parecida com essa parte que eu tenho aqui em amarelo. Na verdade, esse termo aqui é comum, né? As duas equações. E do outro lado, vou colocar aqui em marrom, a gente tem esse outro termo, que ele também aparece aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e eu vou dividir aquela outra por ela. Tá? E eu vou dividir o que está em amarelo pelo que está em amarelo lá, e o que está em marrom pelo que está em marrom. E aí o que vai acontecer? A gente vai cancelar esses termos aqui, M1, V1 menos V1F, e M2, V2F. Tá? E aí no final, vou até escrever em amarelo aqui, então, o que vai sobrar é V1 mais V1F é igual a V2F. Sim, a massa desaparece porque, né, porque a gente tem aqui M1 vai dividir esse lado aqui por M1. Então vai sobrar 1 só, né? M1 dividido por M1 dá 1. E do outro lado, a gente tem M2 V2F. E aqui a gente tem M2 V2F ao quadrado. Então só o que vai sobrar V2F, né? M2 V2F divide, fica 1, sobra só um V2F. Tá? Então notem o que vai sobrar é simplesmente V1 mais V1F igual a V2F. Que eu vou colocar num outro formato, só para ver se fica mais claro para vocês o que essa equação nos diz. Ela nos diz o seguinte, ó. Essa equação nos diz que a velocidade de 2 final menos a velocidade de 1 final, notem, eu estou passando o V1 para o outro lado, aqui o V1F, né, para o outro lado, é igual a V1, ou seja, a diferença entre as velocidades finais, a diferença entre as velocidades finais é igual à velocidade inicial, mas a velocidade inicial a gente sabe, né? Isso aqui é 4 metros por segundo. Então a gente tem uma equação que nos diz que a diferença entre essas velocidades vai ser igual a 4 metros por segundo. E na verdade o que a gente tem aqui agora é a nossa segunda equação. Tá? Então a gente pode pegar essa equação aqui e aí substituir um desses termos aí que a gente quiser, V1F ou V2F, seja lá o que for, a gente pode voltar e substituir aqui nessa primeira equação. Porque notem, se a gente substitui V1F, por exemplo, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com uma equação que só envolve M1 e V1, que são conhecidos, e M2, que é conhecido, e V2F, que é desconhecido. Mas aí a gente tem uma incógnita e uma equação. A mesma coisa vale se a gente substituir V2F. Se a gente substituir V2F, a gente vai ficar com uma equação que envolve M1 e V1, que são conhecidos, M2, que é conhecido, e V1F, que é desconhecido. Ou seja, a gente consegue resolver esse problema. E a partir do momento que a gente achou
uma das velocidades, seja a v1f ou a v2f, a gente sabe que a diferença entre elas é 4, portanto a gente sabe a outra. Tá? Então vejam, aqui a gente acabou de resolver o nosso problema, porque aqui a gente consegue encontrar as velocidades desejadas. Tá? Então, isso aqui eu vou botar aqui substituir, tá? Substituir na... vou botar aqui equação 1, vou chamar essa aqui de equação 1, tá? Substituir na equação 1. Tá? Essa aqui é a nossa equação 2, vamos dizer assim. Então, se eu pego uma dessas duas aqui, V1F ou V2F, substituo em 1, eu resolvo o problema. Tá? Então, isso aqui eu não vou fazer porque é só trabalho braçal mesmo. Tá? Vocês tentem fazer em casa depois. Mas o importante é que vocês fazendo isso, vocês devem encontrar as velocidades. V2F igual a mais 6 metros por segundo e V1F igual a mais 2 metros por segundo. Tá? E notem a diferença entre as duas é 4, como a gente calculou aqui. Tá? Então façam isso depois, tá? Que é o trabalho braçal de substituir essa coisa lá na primeira equação e encontrar uma das velocidades. Encontrando uma, a gente obtém a outra automaticamente. Vamos ver a conservação de momento, então. Lembrem, a gente tinha calculado, né, que o momento linear inicial ele era simplesmente a primeira massa, que é 0,3 vezes 4, portanto, era 1,2 kg vezes metro por segundo. Vamos calcular o momento linear final agora, né, que a gente já encontrou as velocidades finais. Então, o momento linear final é 0,3 vezes 2, né, porque a velocidade final 1 é 2, né, então 0,3 vezes 2, mais 0,1 vezes 6. Se vocês notarem, isso aqui dá 0,6 mais 0,6, então 1,2 kg vezes metro por segundo. Portanto, momento linear inicial é igual ao momento linear final. Tá? Então, eu vou fazer agora uma outra pergunta, exemplificar uma outra coisa aqui que não está no problema original do livro, mas que é um outro problema que é bastante comum e que é interessante. É o seguinte, suponham que a gente tenha alguma estimativa do tempo que durou essa colisão, ou seja, o impacto entre as bolinhas, o tempo que elas permanecem em contato. Né? Então, se a gente tem alguma estimativa, então digamos, se esse tempo de impacto, esse tempo de colisão, fosse, por exemplo, 50 milissegundos, tá? Então notem aqui, eu não estou me preocupando se esse é um tempo real ou não, que é importante é só exemplificar a situação. Normalmente os tempos de colisão são pequenos, tá? Então são da ordem de milissegundos até décimos de segundo, né? Dependendo da colisão, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. A pergunta que eu faço para vocês é qual foi a força média que atuou sobre as bolinhas nesse tempo de colisão. E aí lembrem, quando eu falo de força média, significa olhar a força sobre uma das bolinhas, né? Porque a força que atua sobre uma é igual em módulo, pelo menos a que atua sobre a outra, porque é quando elas estão colidindo aqui, as bolinhas, vou botar aqui, verde e amarelo, o que a gente sabe que deve acontecer nessa colisão? A gente sabe que a bolinha verde deve sofrer alguma força que está orientada aqui para a direita, enquanto que a bolinha amarela sofre a mesma força, só que orientada para a esquerda, né? Terceira lei de Newton, e lembrem, a terceira lei de Newton, ela é consequência da conservação de momento linear, né? Então a terceira lei existe porque existe conservação de momento linear no sistema. Então basta eu olhar
uma dessas forças, né? Porque elas são iguais, a única diferença entre elas é a orientação. Aí como que eu calculo essa força média? Lembrem, aqui vem aquela ideia de impulso que a gente falou no último encontro. Aqui lembrem o impulso, o módulo do impulso, J, corresponde à variação de momento linear sofrido por um dos objetos. Notem, a gente está olhando aqui o impulso sobre um dos objetos, né? Porque a gente sabe que a variação de momento linear total do sistema como um todo é nula. Mas existe variação individual do momento linear, né? Porque a bolinha 2 ela ganha velocidade, a bolinha 1 perde velocidade. Portanto, individualmente, o momento das duas varia. Isso está escrito aqui, na verdade, nessa parte de conservação, né? Porque a gente pode ver que o momento linear inicial da bolinha 1 era 1,2 e ele virou 0,6. O da bolinha 2 era 0, virou 0,6. Então vejam, individualmente os momentos variam, a soma deles, né, o momento linear total, que permanece constante. Então a gente vai olhar a variação de momento que ocorre em um dos objetos. Tá? Pode ser a bolinha 2 ou a bolinha 1. E a gente sabe que isso aqui corresponde a força média que atuou vezes o intervalo de tempo em que essa força atua. Tá? Que é a mesma coisa que dizer, né, que a força média corresponde à variação de momento linear sofrida por um dos objetos dividido pelo tempo da colisão. Tá? Então, só o que a gente tem que fazer é analisar um dos dois. Tá? No caso, vamos olhar a variação de momento linear sofrida pela bolinha 2. Notem, a variação de momento linear é em módulo, né, equivalente para as duas. Né? Tá? É igual para as duas em módulo. Né? Só que uma é positiva e outra é negativa. Aqui. Então vamos olhar o impulso na bolinha 2. Isso corresponde ao que? A variação de momento linear da bolinha 2. Tá? O que é a variação de momento linear da bolinha 2? É o momento linear final dela menos momento linear inicial. Qual é o momento linear final? É 0,6. A gente já viu aqui, né? É 0,1 vezes 6 metros por segundo, portanto 0,6. E o inicial era nulo, porque a velocidade era nula. Então a gente sabe que esse impulso, né, a variação de momento, foi de mais 0,6 Newton segundo. Notem, é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Né? Eu só escrevi Newton segundo, porque quando a gente fala de impulso é mais comum escrever nessa forma e também para vocês se acostumarem, não se assustarem, se virem aí Newton segundo em algum livro. Então a gente já tem a variação de momento. Como a gente já tem o tempo também de colisão, para calcular a força média basta dividir um pelo outro. Né? Então o valor da força média vai ficar 0,6 Newton segundo dividido por 50 vezes 10 dá menos 3 segundos, né? Portanto, isso aqui vai dar em Newton, né? Segundo dividido por segundo, vai cortar. E se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão encontrar um valor de 12 newtons aproximadamente. Tá? Então vejam isso supondo, né, essa colisão em 50 milissegundos. Vejam, se o tempo de impacto, né, o tempo de colisão diminui, o que acontece com a força média? Ela aumenta. Se o tempo de colisão aumenta, o que acontece com a força média? Diminui. Né? Por isso que quando a gente deixa alguma coisa cair no chão, por exemplo, faz toda a diferença se o objeto cai sobre uma superfície. Tá, então, Pedro perguntou por que fica 50 vezes 10 na menos 3? Porque eram 50 milissegundos. Tá? Lembra, mili significa 10 na menos 3, né? Prefixos do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Por isso, então, como eu estava dizendo, que faz diferença se o impacto, a colisão, ela ocorre entre coisas que são muito rígidas ou são mais macias. Então, se a gente deixa cair um copo sobre o chão, a tendência é esse copo quebrar. Copo de vidro, por exemplo, né?
Se a gente deixa cair sobre uma almofada macia, a tendência é que o copo resista, ele não quebre, tá? Por quê? Porque a gente aumenta o tempo de colisão, tá? Quando uma coisa cai ou colide com outra que é macia, o tempo de colisão é maior e as forças envolvidas são menores, tá? É como se a gente tivesse uma força elástica ali envolvida, a gente pode pensar que tem alguma força elástica de uma mola com uma constante elástica mais fraca, tá? Então, portanto, uma força menor. Então, esse era o segundo exemplo. Então, eu vou fazer um último exemplo, tá? Isso aqui é do capítulo 9, na verdade, do Halliday, que também é um problema bem típico de conservação de momento linear, tá? E esse exemplo diz o seguinte: um balde, tá, que tem uma massa de 4 kg, que está deslizando, tá? Então, vou já anotar aqui desde o início, tem uma massa de 4 kg, é a massa dessa coisa, está deslizando em uma superfície sem atrito, ele vai explodir em dois fragmentos de 2 kg, tá? Então vai explodir em dois fragmentos que vão ter a massa 1 vai ser igual à massa 2, que vai ser 2 kg cada. Um que se move para o norte a 3 metros por segundo e outro que se move em uma direção 30 graus ao norte do leste a 5 metros por segundo. E a pergunta é qual era a velocidade escalar do balde antes da explosão. Ou seja, a gente quer encontrar a velocidade inicial com que essa coisa se movia, tá? É isso que o problema está perguntando. Então, vamos colocar essa coisa de uma maneira mais simples da gente entender. Então, eu vou colocar aqui um eixo Y e um eixo X. Notem, esse é um problema agora em duas dimensões, tá? Então a gente vai precisar utilizar a conservação de momento linear e vai precisar fazer isso vetorialmente, tá? A gente vai precisar dar o tratamento vetorial completo para essa coisa, como seria também em três dimensões, né? Então, o que acontece é, vou colocar aqui, digamos, antes da explosão, né? Então, dizer que ela explode. Eu posso dizer que ela explode quando está na origem aqui, tá? Então eu vou botar aqui assim, digamos antes, e aqui vai ser o depois. Tá? Então antes a gente tinha essa massa m, tá? Se movia com alguma velocidade v inicial. E aí o que vai acontecer? Essa massa m, na verdade, ela vai vai explodir e ela vai se separar em duas massas, tá? M1 e M2. E aí notem o que o problema nos diz aqui. Que a massa M1, tá? Que vai ser essa aqui, M1, ela se move para o norte a 3 metros por segundo. Então vejam, eu vou dizer que o eixo Y aqui corresponde ao norte e o eixo X corresponde ao leste, tá? Então, o problema fala em termos de norte e leste, eu posso chamar de x e y sem problema nenhum, desde que eu, né, mantenha corretamente aqui as massas e as velocidades que o problema nos passou. Então ele diz que essa massa M1 de 2 kg, né, se move para o norte, então para o norte, ou seja, ela está se movendo para cima aqui, tá? Então eu vou chamar essa velocidade de V1, que é igual a 3 metros por segundo, tá? Então a gente sabe que M1 igual a 2 kg e V1, vou até botar aqui embaixo, V1 vai ser como se eu for escrever vetorialmente essa coisa usando vetores unitários. Como que fica V1? Isso, né? Fica mais 3J, né? Vetor unitário, J significa Y, né? Mais 3 porque é positivo, isso aqui está em metros por segundo. Aí vamos ver o que nos diz sobre o pedaço 2, né?
M2 também é 2 kg. Só que agora o programa diz em uma direção 30 graus ao leste do norte, ou seja, M2 está em algum lugar por aqui. Então isso aqui vai ser M2. E aí vejam a velocidade de M2, ela está... Opa! Ela está aqui. V2 igual a 5 metros por segundo e 30 graus a leste, a norte do leste. Perdão, 30 graus a norte do leste. Então, o que significa? Se eu considero 0 graus, isso significa apontando aqui para o leste, mesmo seja na direção x. Conforme eu vou aumentando o ângulo, eu vou indo na direção norte. Portanto, 30 graus ao norte do leste simplesmente significa um ângulo de 30 graus aqui. Né? Então, isso que significa um 30 graus ao norte do leste. Agora, o que eu sei? Eu sei que eu sempre posso escrever essa velocidade V2 como sendo o que? A componente V2x na direção x, né? Portanto, V2xy, mais a V2yj. Tá? E eu posso fazer isso sem grandes dificuldades. Por quê? Né? O que é V2x e o que é V2y? Né? Como que eu escrevo essas componentes aqui? Notem que a gente tem isso aqui, né? Isso aqui é 5 metros por segundo. Aqui está x e aqui está y, não é? E o ângulo é de 30 graus. Então, o que é V2x? Cosseno nesse caso, né? Cosseno porque é o cateto adjacente aqui, né? Então, lembrem, V2x é o que? É o módulo do vetor, mas o módulo é 5, né? O livro nos disse isso. O módulo dessa velocidade é 5. Então, 5 vezes o cosseno de 30 graus. E V2y é 5 vezes o seno de 30 graus. Portanto, essa coisa aqui é 5 vezes 0,87, basicamente, né? Que é 4,33. E essa outra coisa aqui é 5 vezes 1 meio, né? Isso aqui é 0,5, portanto, 2,5. Então vejam o que a gente acabou de fazer aqui, né, usando essas coisas, foi escrever aqui o vetor V2, ele é o vetor 4,33 e mais 2,5j. Então notem, agora a gente tem o vetor V1 escrito com termos de componentes, né? Vetores unitários. O vetor V2 também escrito. Então agora a gente pode, sem grandes dificuldades, fazer ou aplicar a conservação de momento linear. Tá? Então vamos lá. P inicial, e notem agora a gente vai precisar usar a coisa vetorial, né? É igual a P final. Tá? Então o que é o P inicial? P inicial a gente não sabe essa velocidade, mas a gente sabe a massa, né? Então a gente sabe que o P inicial é a massa vezes a velocidade inicial que a gente busca descobrir. Mas a massa a gente conhece, é 4. VI a gente quer descobrir ainda. A gente sabe que é isso aqui. Né? Esse é o momento linear inicial. Só precisamos descobrir VI ainda. Qual que é o momento linear final? É o PF. PF é a soma dos momentos individuais. Portanto, M1V1 mais M2V2. Né? Então, vamos lá. M1V1 mais M2V2. Agora, a gente acabou de escrever essa coisa em termos das componentes. Tá? Então, M1, lembrem, é 2 vezes V1, que é 3J, mais M2, que é 2, vezes V2, que é 4,33, e mais 2,5J. E aí a gente pode, né,
igualar essas coisas. Então, fazendo que PI é igual a PF, então a gente tem que 4 velocidade inicial vai ser igual ao quê? Vamos ver como que fica isso aqui. Fica 2 vezes 4,33i, portanto 8,66i, né? Então 8,66i. E aí a gente tem 6j aqui, mais 5j aqui, né? 2 vezes 2,5 dá 5, 2 vezes 3 dá 6, então tem 6 mais 5 em j, então a gente tem 11j. Isso aqui está em unidades, né, de quilograma, metro por segundo, porque são as unidades de momento. Mas vejam o que a gente tem aqui. A gente tem só valores com uma única incógnita, né? A gente só não sabe VI, mas na verdade então a gente já descobriu VI, né? Porque VI é 8,66 dividido por 4, né? Então 2,16, mais ou menos, arredondando, né? Mais 11 dividido por 4, então 2,75J. Tá? E aí, na verdade, a gente já resolveu o problema, né? O livro nos pedia o módulo da velocidade inicial. Bom, para fazer o módulo de VI, é simplesmente aquilo que a gente já sabe, né? 2,16 ao quadrado mais 2,75 ao quadrado e a raiz quadrada disso, tá? Ou seja, a gente resolveu o problema, vejam, sem grande dificuldade. Notem isso aqui está em metros por segundo, porque é velocidade, né? Metros por segundo.